Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Bom, nosso assunto é esse aí, joga aí para mim, Sabrina. Eu estou falando sobre o interior contaminado. Veja, na cruz do Calvário, Jesus fez uma obra, justamente essa aqui. Deixa eu mostrar algo para vocês em Romanos capítulo 6. Vá lá comigo. Romanos capítulo 6. Eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo falará contigo, te mostrará, e a tua necessidade de hoje será suprida no nome de Jesus, ok? É sempre assim, né? Então, Romanos capítulo 6, gente, tem algo muito legal. A Bíblia declara, Paulo vem falando muitas coisas, mas eu quero ler esse verso aqui, em Romanos 6, no verso 22. Agora, porém, Paulo declara, verso 22 de Romanos 6, libertos do pecado. E uma boa parte das palavras sobre pecado que Paulo fala no capítulo 6 e 5 tem a ver com a nossa natureza. É a nossa natureza que nos fazia pecar. Quando Jesus, em Mateus 15 e Marcos 7, ele disse que é do interior do homem é que sairia todos aqueles procedimentos, né? Aquela malignidade que destrói a vida do homem. É porque na cruz do Calvário, Jesus precisava resolver isso. Resolver o quê, pastor? Tirar essa natureza que nos atrelava a uma vida de pecado. Alguém está pegando? Muito legal. Então, nós fomos libertos de uma natureza. Ele veio e limpou essa casa, entre aspas, né? Revestiu com a pessoa do Espírito Santo, e agora nós vamos forrando isso, né? Mantendo cheio com a palavra viva, que eu venho explicando para vocês que é iluminação. Nesse mundo de trevas eu preciso estar iluminado, não porque eu estou iluminado o meu corpo, não, é o meu interior pela verdade. A verdade ilumina para que eu e você, a gente identifique as ciladas, né, as coisas que o inferno promove para quebrar a minha vida, porque ele está querendo contaminar novamente. Lembra que eu falei para vocês que contaminação é uma coisa que muitas vezes vai sendo feita aos pouquinhos e não vai nem sendo percebido. Mas o quanto mais cedo nós tratarmos e retirarmos essa outra natureza que pode estragar e danificar a verdadeira natureza, tem que ser rápido isso. É por isso que temos um farol, que é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas não é o simples fato de eu ter uma Bíblia. Isso que é angustia, justamente isso que Deus colocou essa inspiração no meu coração de conversar esse assunto com vocês, é que não basta apenas eu ser crente, não basta apenas eu ter uma Bíblia. Não basta eu estar na igreja, até numa excelente igreja, ou as igrejas de Deus. É muito pouco, gente. Porque no dia a dia, as pessoas podem estar convivendo com situações de escravidão, de jugo, que são malignidades, que não foram reconhecidas. Escuta isso nessa manhã. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Peguei a pastora Vilma. Então, eu posso estar vivendo com situações que podem quebrar a minha vida por dentro, porque ele vem de fora para dentro. Pedi até o Rafael para fazer uma outra imagem aí, para a gente poder ter uma ideia. Mas é assim que funciona. E muitas vezes de maneira insistente. Pequenas coisas, o engano, gente, ele não se apresenta para mim como um engano. Ele se apresenta disfarçado até mesmo de verdade. Não sei se você sabe, mas Satanás conhece a Bíblia. Até mais do que nós. Mas ele tem a capacidade, ele é PhD em distorcer a verdade, em fazer um convencimento da palavra de maneira estranha. Com que propósito? Para que eu e você sejamos contaminados de uma natureza que não é verdadeira. E aos pouquinhos ele vai trocando, ele vai quebrando o ser humano de dentro para fora. E veja, eu estou falando isso com vocês porque desde o início do ano o Espírito Santo vem falando ao meu coração. E eu venho meditando, gente, nos contextos de passagens que falam sobre o futuro, né? Fim dos tempos. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas Mateus capítulo 24, Jesus ele fala para os discípulos 4 vezes, cuidado para vocês não serem enganados. O engano não se apresenta, eu sou um engano, vim aqui te enganar. Mas graças a Deus, nós não somos dependentes de nós mesmos, da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade, não, eu sou bom, chá comigo, não toma esse chá, eu já falei para você, né? Chá comigo não é o chá para tomar.
mas nós somos dependentes da verdade em alta no nosso coração. Na verdade, impactada dentro de mim, que é um farol, porque essa verdade ela precisa estar vivificada, é a ação viva do Espírito Santo. Diga aleluia. Quando o Espírito Santo faz essa química com a palavra, ele ilumina essa verdade e nós enxergamos a cilada, enxergamos o engano que está na nossa frente. E esse é um contexto daquele livro também fala, porque a gente acaba fazendo escolhas, da mesma maneira que Eva fez a escolha errada, porque foi enganada. Então essa possibilidade, gente, ela é alta, não para que a gente fique com medo, nada disso. É justamente aquele paizão que Deus é para comigo, que fala todas as coisas, nos apresenta ali, você não precisa ficar sujeito. E a Bíblia declara aqui, em Romanos capítulo 6, que nós fomos libertos dessa natureza. Então agora, nós temos essa condição da verdade em nós, na ação viva do Espírito Santo, ser luz. Diga aleluia, eu estou animado com isso. Sem ele já era, sem a palavra já era, gente. Nós não poderemos viver identificando situações de malignidade. Você vê, o mundo inteiro jaz no maligno, a pessoa está sendo destruída, quebrada, a sua casa, a família, e os caras estão vivendo, a vida é mesmo assim, deixa a vida me levar. Como é que a vida me levar? Não funciona assim, não. Mas são situações escravas, que não são identificadas como escravas, são identificadas como normalidade, faz parte da vida. Não, não fazem parte da vida essas situações. A nossa não, nós fomos libertos. Diga, eu sou liberto. Agora nós somos dependentes disso. E essa é a ação, eu venho explicando para vocês, gente, que aqui até o final, na nossa jornada, com os dias que nós estamos vivendo, o inferno vai vir pesado. Eu li aqui no último encontro, falando de Isaías, capítulo 60, sobre as densas trevas. Só, como está escrito lá, na iluminação da verdade. Nosso farol vai aumentar. Precisamos dele. Como nunca. Você não pode se valer da sua capacidade humana. Ok? Na força do nosso braço. Não faça isso, nós dependemos dele até o final, diga aleluia. Então agora, porém, libertos do pecado e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim porque o salário dessa natureza pecadora é a morte. E nós fomos libertos. A lei do Espírito e da vida nos libertou da lei da morte e do pecado, graças a Deus. Então essa obra foi feita. A limpeza. E agora nós temos a verdade, e eu e você precisamos, por isso você vai ouvir nessa manhã, eu vou continuar, nós precisamos cuidar, guardar essa verdade, manter ela viva, esse farol, e nós vamos seguindo. Então eu tenho usado os textos que eu li com vocês aqui no último encontro, Salmo 119, no verso 97, o salmista disse, quanto amo a tua lei. Ele tinha paixão, tinha fome e sede, isso é algo que nós precisamos cultivar, fome, paixão, sede pela verdade. Sobre ela, disse ele, eu reflito, eu medito, eu penso o dia inteiro. Ele mantém ela viva dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, o que acontece quando nós fazemos isso? Esses mandamentos, que são a verdade, é a palavra, elas me transformam, a palavra vai me transformando, eu vou me tornando uma outra pessoa. Me fizeram, aí tem essa colocação de transformação, mais sábio que os meus adversários. Não numa sabedoria, coloquei ali do lado, tá, gente? Isso aí foi só uma coisa que eu acrescentei, isso não está lá na palavra. Mas não é uma sabedoria só porque eu tenho, não é uma questão de ter a sabedoria, de agir com sabedoria, diga aleluia. Nós precisamos disso, gente, agir com sabedoria, não é apenas ter. Então eu vou me tornando mais sábio que os meus adversários, eu vou ficando na dianteira. Ele não vai ficando na vantagem, não é verdade? Porque essa verdade, os teus mandamentos, a tua palavra está em mim. Diga aleluia. Olha que segredo. Então beleza. 2 Coríntios 2,11, eu tinha lido com vocês, Paulo também numa situação de relacionamento, ele deu essa declaração. Ele disse, olha só, vocês estão perdoando fulano de tal, eu vou com vocês e também libero o meu perdão para que Satanás não tivesse qualquer vantagem. Para que ele não tenha vantagem. Porque nós não ignoramos as suas artimanhas. Paulo fala de um coração que tem luz, gente.
que tem entendimento, que percebe, reconhece uma malignidade. E eu quero dizer para vocês, é a minha, pastor Elinho, eu quero te falar isso nessa manhã. Quando Jesus diz lá que o fim dos tempos, o tempo que nós viríamos, seriam tempos difíceis, e ali aqui até Paulo falando sobre isso, de uma angústia tremenda sobre a face da terra, eu quero te falar que essa angústia, ela é provocada por relacionamentos. Nós vamos viver, preste atenção gente, não é uma palavra que eu estou botando maldição, nada disso, mas daqui para frente, os relacionamentos piorarão, se derem espaço ao que o inferno quer, é isso que está acontecendo. Então vamos responder como o inferno quer? Não vai funcionar. Nós não vamos crescer. Não vamos fechar as portas. Pelo contrário, vamos ser contaminados e quebrados. E é assim que está acontecendo. Jesus fala a tal ponto das coisas serem tão complicadas que a iniquidade se multiplicará. E iniquidade tem a ver, gente, com coisas, depois a gente vai comentar sobre isso, que a pessoa já está tão fora da verdade, que aquilo ali já faz como rotina viver daquela maneira, que o amor ágape, se esfriaria de quase todos. Ele não está falando do mundo, esse amor quem tem sou eu e você. Romanos capítulo 5, no verso 5, diz lá que o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração, é o amor ágape. Aí Jesus está falando para os seus discípulos que o amor se esfriaria, a lâmpada vai apagando. Você sabe o que ele colocou? De quase todos, a gente tem que botar lá na Bíblia, de mim não, porque eu e você temos que cuidar desse coração. Que alguém diga amém nessa manhã. Gente, não dá para viver vivendo, olhando e tal, o negócio está feio. As divisões, as situações de relacionamento estão ficando doidas. O mundo está implodindo mesmo. É a malignidade. O ser humano contaminado. Eu atribuo. Essa é a grande tribulação. Ser perseguido pela verdade, nós sempre seremos. Até parece que o inferno gosta de mim. E eu fico feliz que ele não gosta de mim. Eu estou feliz, cara. É a minha alegria ver ele irado. A minha alegria é ver ele irado. É ele querer me matar e não pode. Vou completar o que eu preciso fazer. Depois eu vou para casa. Você também. Mas Jesus está aí, hein? Está vindo, hein? Você tem que pegar isso, hein? Muito legal. E Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo, Paulo falou. Como é que eu dou lugar a ele? Se ele é o expert no engano, se ele é PhD em fazer algo para o homem não identificar que é maligno, só iluminado. Pela verdade, é de dentro. Por isso que a gente está falando sobre o interior contaminado. Ele vai trabalhando de fora para dentro para matar você. A sua casa, o seu relacionamento com a esposa, marido. Eu tinha falado que toda a vida do homem, do mundo, é totalmente governada. Talvez as pessoas não entendam, vivo nesse mundo secular, natural e vai vivendo, mas é completamente, a influência espiritual é a origem do bem e do mal na vida do homem, é isso aí. É o mundo do espírito que vai governando. E eu disse que o homem ele só pode estar em duas possibilidades dentro desse contexto do reino. Ou eu sou governado pela verdade, e agora eu trago essa palavra aqui, gente, no nosso contexto também. Tá certo? Por isso que eu comecei com essa série falando sobre ser e viver a nova criatura, porque nós precisamos disso. Nós somos novas criaturas. Mas a força da nova criatura está em viver. Eu alcanço a vitória da nova criatura vivendo a nova criatura. Ok? Então não é apenas uma declaração, sou mais do que vencedor e tal. Legal, faz parte. E o outro lado da moeda? Porque o inferno pode rir na minha cara, gente. Porque eu posso mostrar para ele toda uma legalidade de quem eu sou, aonde eu estou inserido, que, na verdade, como nova criatura, mas a minha prática, ou a minha escolha, tem sido a das trevas, porque eu estou debaixo do engano. Então eu estou sendo governado por quem? Estou sendo governado pelo reino de Deus, porque eu sou nova criatura? Não, a minha prática está mostrando que eu não sou. Gente, isso é a maior doideira, mas é isso. Ele contamina, ele quer estragar essa natureza genuína e vencedora. Por isso ele entra dentro da igreja com toda a força.
Há situações de malignidade que dentro da igreja que as pessoas nem reconhecem que é maligna, mas são. Mas não vamos reconhecer com os olhos naturais. Então, eu sou governado pela verdade, eu estou falando num contexto de maneira de viver, minhas respostas, ou eu sou governado pelo quê? A maneira de viver prova. Eu acho que eu conversei isso com vocês e a gente vai seguindo adiante. Então, essa ignorância espiritual, gente, ela reina. E esse governo é sempre destruidor, é um governo opressor, escravizador. E aí eu acho que eu terminei lendo com vocês Isaías capítulo 9, Isaías 9, verso número 2. Isaías tem essa visão maravilhosa, dizendo, o povo que andava em trevas, e aí tem os sinônimos da palavra trevas, sofrimento, ignorância, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aleluia. Pastor, eu vi isso um dia. Meus olhos se abriram, eu encontrei a Jesus. Eu também. Mas espera. Olhem para mim, ó, nobres acadêmicos. Espera. Bom, isso foi em 1920, é o seu caso? Não. Foi 2 meses atrás, ok. Mas escuta aí. Mas nós temos que chegar, nós temos que andar, nós estamos andando. E agora, o que eu estou fazendo nesse todo dia? Eu tenho que cuidar para eu terminar. Gente, olha os exemplos de vários homens que começaram e não terminaram. Ah, pastor, joga essa praga para lá. Não estou jogando praga. Como um pai que está no nosso meio, é ele mesmo, ele está nos mostrando. Jesus, o apóstolo Paulo, todos eles mostraram tudo isso. E o Espírito Santo está bem alto aqui nessa manhã para te iluminar e te mostrar. Agora, veja, esse verso 2, ele prova isso. O ponto por onde começa toda a transformação na nossa vida é isso aí. Eu preciso ver. Com os olhos do Espírito, e tem a ver, essa palavra ver, escuta isso que eu quero te falar, no sentido original, ela tem esse sentido de tornar-se consciente de. Tornar-se consciente, perceber, discernir, distinguir. Isso não é com o meu cérebro. Não é com toda a força que eu faço para entender. Se eu estou fazendo força para entender Deus, pode parar. Eu já falei, vem para a igreja sem cabeça. Você não é mula, mas pode vir sem cabeça. Eu e você. Por quê? Porque eu me apresento com o coração e falo, Senhor, me ajuda a enxergar. Enche o meu coração de verdade. Espírito Santo, ilumina a palavra. Rapaz, se nós fizermos isso todo dia, esse é o segredo. Sabia? Deus trabalha quando nós damos liberdade para Ele. Quando nós o convidamos para liderar a nossa vida. Ele não se mete na nossa vida, não. Se eu não pedir a Ele, Ele não se mete. Impressionante. Nós temos que reconhecer que Ele está adiante de nós. E nós precisamos disso aí tudo. Para nós completarmos essa carreira, e você vai completar no nome de Jesus. Eu lembro disso, eu já contei isso aqui para vocês, eu lembro de uma pessoa, quando eu era pastor numa outra igreja, e eu era pastor junto com o pai da Juliana, que está aqui nessa manhã, Manuel, e outros pastores também, né? Tempo bom, muito legal. Aí, uma pessoa veio conversar comigo, recentemente tinha encontrado a Jesus, ele veio falar, pastor, caramba, meu Deus do céu, como é que eu vivia, rapaz, eu destruía a minha casa, rapaz, meus filhos eram prejudicados, tudo que eu fazia, minha mulher então sofreu muito comigo. De onde é que veio esse reconhecimento? De onde veio essa consciência, essa percepção? Veio da cabeça? Não, porque antes ele achava que a vida era assim. Aí a luz chegou, a verdade chegou no coração dele, acendeu, e ele identificou a malignidade da qual ele vivia, da qual ele estava. Olha só, esse é o farol. É com esse farol em alta que nós vamos fechar portas e vamos segurar uma jornada para não ser contaminado. A estratégia do inferno é tão sutil que ela vem devagar, lançando aquelas doses de veneno para trocar minha natureza por dentro. E daqui a pouco eu nem percebo que eu sou uma nova criatura, mas tenho um comportamento de filho das trevas. Quem está entendendo isso nessa manhã?
Caramba, eu nem percebo. O que é isso? É assim mesmo que funciona. Você entende o perigo disso? Eu falei para vocês determinadas contaminações, o segredo do tratamento é a rapidez. Tomou uma picada numa jararaca de rabo branco. Essa é violenta. Não é não? Eu sei porque eu nasci no interior, então eu conheço um bocado de bicho. E principalmente onde meu pai viveu durante muitos anos, lá só tem bicho grande. Se você pensa em formiga, quando você for na Amazônia, você vai ver o tamanho da formiga. Se você pensa numa cobra, quando você for lá, você vai ver. Então, assim, caramba, eu já tive a oportunidade uma vez lá, minha mãe fazendo uma limpeza na cozinha lá na casa da fazenda, tinha uma jararaca de rabo branco. Só que ela era pequena. Aí o pessoal da fazenda falou, essa é a pior. Então, a rapidez de um tratamento, às vezes, gente, é tão importante. Nós mantemos um coração tão sensível em reconhecer coisas que depois pode ser até tarde. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo esse do qual Jesus profetizou e o apóstolo Paulo. Antes que venha e apareça o filho da iniquidade, o 666, o capitão, o anticristo, a apostasia está rolando solta. Fala aí para mim as pessoas que já começaram há um tempo atrás contigo nessa jornada cristã, que hoje não estão nem aí mais. Voltaram para as velhas práticas. Voltaram e abandonaram a Jesus e estão aí, não quero saber de igreja não, a igreja é tudo a mesma coisa, pastor é tudo a mesma coisa e tal, e voltaram 7 vezes pior do que quando começou. Pastor, como é que o senhor pode dizer 7 vezes pior? Perfeitamente, Deus foi lá e limpou o demônio que estava controlando a vida daquela pessoa e governava. Tchau, um abraço, ele foi, voou, passeou, foi por aí tomar uma água de coco não sei aonde, e tal, olhou, voltou a casa vazia, não tinha revestimento da verdade, não tinha ali luz, iluminação suficiente e tal, entrou, trouxe 7 amigos. Né? Quem está entendendo isso? Veja. Então eu quero te falar, na prática é assim que funciona. Ou eu vejo, ou eu enxergo, ou eu percebo, eu faço esse discernimento, não porque eu, mas o Espírito Santo em mim, através da palavra. Se o homem não vir a verdade, ele não pode ter, ela não pode ser estabelecida. E se eu não tenho a verdade, eu não posso viver, escolher. Primeiro eu tenho que enxergar. Primeiro ela tem que entrar. O simples fato de ouvir verdades espirituais não fazem delas verdades reveladas em mim. O simples fato de ler a Bíblia não faz dessas verdades instaladas em mim, gente. Esse trabalho pode ficar só na mente, só na área da alma do ser humano, das emoções. Que culto, aleluia, me arrepiei. Arrepiar é pouco, eu quero saber se você está sendo transformado. O segredo é você olhar para a sua vida e você dizer, pastor, eu já não sou mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. Esse é o segredo. Porque se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. Porque o processo da palavra é transformação. Me torna, a mim e a você, pessoas melhores. Não estou falando que a gente não venha a falhar. Mas nós vamos sendo transformados. O que significa com isso? Eu vou sendo transformado, as minhas escolhas, elas vão sendo mais seletivas, elas vão sendo melhores. É por isso que nós vamos vencendo. Então, o simples fato de ouvir a palavra, faz de mim uma pessoa mais do que vencedora. Não, por natureza eu sou, mas peraí, o quanto isso está revelado no meu coração, como entendimento, para que eu possa o quê? Responder. Sem resposta, não tem jeito. Então, esse é o princípio, gente. Prestem atenção, espiritualmente só existe crescimento à medida que nós respondemos às verdades que vão se tornando conscientes. E eu falei isso aqui no primeiro encontro, eu preciso falar com vocês. Eu vou me tornando consciente a uma verdade, se eu não respondo, eu vou apagando a luz de Deus no meu coração. Ela vai apagando. Porque era para eu responder, e o que vai acontecendo é o contrário. Veja bem, conscientemente eu vou identificando a verdade, eu vou me posicionando e respondendo a verdade, eu vou intensificando a luz.
o farol vai aumentando. Ao contrário, o farol vai apagando. Olha a importância de conscientemente, eu sei, eu entendi, eu tenho visto uma situação de malignidade, eu estou numa situação, pastor, assim, está acontecendo isso, tal, identifico, vem cá, o que você tem respondido à verdade que você está vendo? Eu não posso, gente, eu estou dizendo para vocês, isso aqui é saúde para você nessa manhã, hein? Recebe isso aí, eu sou médico das almas nessa manhã. Então, legal, recebe isso. Eu não posso identificar verdades e colocar para debaixo do tapete, porque aquilo ali não agrada a minha carne. Porque na hora de responder, eu preciso responder abraçando a vestimenta da humildade. A minha carne não gosta disso, mas nós temos que bater nela. Você entende? O orgulho está em alta, porque é o espírito satânico. É o mundo do tudo para mim, sou eu primeiro. Eu tenho que levar vantagem, eu não quero nem saber dos outros. Se eu permito ser contaminado com isso, eu estou arrasado. Minha vida será destruída. Os relacionamentos não ficarão juntos. E tantas outras coisas que a Bíblia fala sobre isso. Então eu não posso deixar de responder algo que conscientemente eu preciso resolver. Pastor, eu vou te falar, vai dar um trabalho, vai arrancar a pena, arranca a pena, depois cresce tudo de novo. Eu sei que você enfrenta, eu também. Mas é ali nesse momento, vamos ver que Deus está esperando a minha resposta, para que a minha luz fique em alta, e o inferno vai perder todas. Aí eu vou descontaminando, eu vou tirando aquele veneno, que tem trocado a minha natureza. Porque eu e você somos da luz, não somos das trevas. Paulo disse em relação a Mateus 13, recentemente eu li isso com vocês, pode ir lá comigo? Romanos 13, perdão. Mateus é Jesus, né? Saúde nessa manhã. No verso número 11, Paulo disse, olha, eu digo isso a vocês, Romanos 13, por favor, verso 11, e digo a vocês que conhecem o tempo. Naquela época, Paulo já estava falando sobre isso. O tempo de Deus. Já é hora de vocês despertarem do sono. Quem está dormindo, diga aleluia. Esse sono aí, você pode ficar tranquilo, é o seu, você gosta de babar, então que é lento, é tranquilo. Eu estou falando de nós não cairmos no sono do espírito, gente. Aí o perigo é violento. Mas escute, vocês têm que despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, disse Paulo naquela época, mais perto de quando no princípio nós cremos. Disse Paulo, vai alta noite, é óbvio que o Espírito Santo está mandando uma palavra dos tempos de hoje. Você sabe que a palavra nunca é do passado, nem do presente, nem do futuro, ela é sempre do momento. E será assim, nunca envelhecerá, porque é para nós isso. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, Paulo está falando para os crentes, deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos, grifa essa palavra, andemos, vivamos, respondamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicices, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, desejos malignos. É uma luta nossa, para nós não sermos quebrados. E muitos que começaram bem já não estão nem mais hoje. Gente, no meu tempo de juventude, que foi logo há 5 anos atrás, eu conto aqui, eu acho que 2 pessoas daquele grupão todo que eu conheço que hoje está na igreja. Um deles é o pastor Fragale. Graças a Deus, deu certo, menino. Ouviu meus conselhos.
Falei, pode casar com a menina, é de Deus. Aí uma outra pessoa, a própria pessoa que falou de Jesus para mim hoje. E aí, fala para mim, gente. Isso não vai acontecer contigo não, hein? Eu quero te ver daqui a 10 anos se Jesus não voltar, hein? Tu vai ter que lutar. Está pensando que é mole assim? É só chegar, pegar a Bíblia e ir para a igreja. Não tem esse papo, gente. Isso acaba a gente vivendo religiosamente. Eu não sou religioso. Diga, eu não sou religioso. Você tem um relacionamento vivo com a pessoa de Deus. E nós temos que tratar, eu e você, de manter isso aceso. Essa luz acesa até o final. A bateria é dele. Manda esse trem ligado. Liga esse botão na consciência de quem nós somos todo dia. Já temos que acordar. Mas, pastor, já acordei, já vou falar para aquela safada da minha vizinha, os desaforos que eu preciso falar com ela. Pensa 2 vezes em falar. Não pensa 2, não 10. Toma um banho de água fria, gelada. Não responde na mesma altura da agressão. Não, pastor. Não leva desaforo para cá. Você não está sabendo o que eu estou enfrentando. E o problema é seu. Você não sabe o que eu enfrento também? Todos nós aqui temos direitos e razões. Olha o engano das trevas. Aí eu não penso, não medito, não peço o revestimento do Espírito Santo. Ele te segura. Você não se segura. Mas se você com sinceridade pedir a Ele, Ele te segura. Na hora de você... Fui embora. Aquela ira, aquela resposta que eu tinha que dar, que eu já estou planejando há 1 semana. Porque ela me fez isso. E aqui falo para maridos e esposas, hein? Só o amém da Marta. Sérgio, você está no prejuízo, hein, Sérgio? Estou brincando. Olha, você pensa que o negócio não começa assim? Começa assim. E vai contaminando. Daqui a pouco você lembra, né? Acaba cantando aquela música. Ela já não gosta mais de mim. Pastor, já estou com a muralha. Já perdi todo o sentimento. Tu está precisando tomar uma surra. Porque você não está iluminado para reconhecer que o inimigo já te contaminou. A jararaca do rabo branco. Anota aí, a jararaca do rabo branco. Tu vai moler. Vai fazer uma escolha, tomar uma decisão. E agora? Ficou a mesma? Recentemente, conversando com uma pessoa de fora. Graças a Deus pelo Zap. Falou. Depois eu falei, olha só, vocês estão precisando tomar uma surra. Falei, e falei muito mais. E depois, no final, falou assim, pastor, muito obrigado porque você falou a verdade. Eu vou chegar e passar a mão. Não, filho, calma. Não é bem assim. A vida é difícil. Mas Jesus no barco é uma maravilha. Ele pega na sua mão, você pega na mão dele. Segura na mão de Deus. Vai plantar batata, meu irmão? Se eu estou falando com uma pessoa que é nova na fé, alguém está entendendo isso aí? É diferente, eu estou falando de uma pessoa que tem anos na igreja. Mandei ver mesmo, estão precisando tomar uma surra. Essa é que é a verdade. Falei, a Deus ficou olhando assim para mim. Eu estou com o espírito de Jeú. Não estou quebrando ele, alguém está entendendo, gente? Eu estou quebrando o espírito que está governando para destruir aquela casa e os filhos. Caramba, isso me indigna, eu fico irritado com isso. Pô, vai plantar batata, meu irmão. Então tá certo. É assim que quer viver? Volta para o mundo, pô. Vive da maneira que quer, arruma 3, 4 mulheres, está tudo certo. Para cima de mim, não dá certo mais. Ou nós vamos tratar seriamente, ou então todo mundo vai morrer. Não pense que eu estou preocupado em entregar uma mensagem ou falar algo para vocês que agrada a vocês. Depois Deus vai me cobrar de tudo isso? Não estou nem aí. Pastor, você vai ficar com 10 pessoas. Amém. Estou preocupado. Mas se realmente a gente abrir o nosso coração em sinceridade e começarmos a abraçar isso, o Espírito Santo, Ele fala. Ele não me condena, Ele me convence.
Ele me convence que eu preciso trocar de direção. Eu preciso me arrepender. Arrependimento é mudança de sentido. Eu ia para lá, agora eu vou para cá. E um outro detalhe sobre arrependimento. A palavra arrependimento implica em mudança. Porque se não houver mudança, é apenas assim, foi mal. Poxa, foi mal. Eu posso chorar e dizer foi mal e nunca mudar. Não há arrependimento. E sabia que o perdão de Deus está ligado ao arrependimento? Não posso tomar posse do perdão de Deus se não houver arrependimento. Eu estou tomando posse de quê? Não, mas ele já me perdoou na cruz do Calvário. É mesmo? E o arrependimento? Não, isso aí eu não aprendi. Então está aprendendo. Esse aí é o fator decisivo. E Deus sempre será perdoador. Diga aleluia. Desde que eu me arrependa. Então são essas verdades, gente, precisa estar em alta em mim e em você. O sentido da verdade, escuta isso, está na percepção e não no simples ouvir. Ouvir por ouvir não tem ajudado muito. Muitas pessoas ouvem a verdade, até mesmo da igreja, mas não conseguem perceber, discernir, distinguir, que é algo do Espírito, na iluminação da verdade, o Espírito Santo, vivificando, ele nos mostra. E aí nós temos que responder. Jesus ele deu uma declaração, me dá mais um tempinho, rapidinho. Jesus deu uma declaração, vai comigo a Mateus 13, por favor. Mais 10 minutinhos, isso aqui vai te... É super interessante, porque Jesus está falando da parábola do semeador, e depois lá no verso número 13, ele diz para os discípulos, olha, por isso eu falo por parábolas, porque vendo, é interessante isso, né? Não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E é uma coisa interessante, porque veja gente, olhem para cá, vamos dar uma paradinha para pegar. A palavra, ela é imutável, ela é perfeita, ela produz, não é isso? Mas qual é a diferença para essa produção, para as coisas acontecerem? São os diferentes tipos de solo, que Jesus comparou o solo ao coração meu e o seu. E aí ele classificou em 4 condições. Eu não vou entrar nesse mérito aí, mas eu quero te falar. Mas aí Jesus disse assim, olha só tem um solo que produz. Gente, 25%, é brincadeira. Eu e você temos que trabalhar o nosso coração para ficar nos 25%. E os 75% é a maioria. Isso é a prova que um trabalho tem que ser feito meu e seu, da nossa parte, para nós termos essa terra cultivada, preparada, guardada, protegida. Alguém está entendendo? Legal, para que justamente essa palavra produza. Então a questão não é a semente. A semente ela não produz em qualquer solo, a gente sabe disso. Jesus falou. Então ele disse lá, de sorte, verso número 14, que nele se cumpre a profecia de Isaías, está no capítulo 6. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo o quê? Vão entender. Porque não é uma condição de ouvido. Quem é surdo, diga aleluia. Graças a Deus, não tem. Não é surdo. Não é esse ouvido. É uma questão de dentro, é um coração que reconhece, que entende. O que mais? De mau grado, não, estou lendo 14 ainda. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha o verso 15. Porque o coração desse povo está o quê? De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados, transformados. Verso 16, abençoado, bem-aventurado os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos que ouvem, é uma condição de coração. Deixa eu te mostrar algo que é legal. Eu vou praticamente quase terminar com isso aqui, mas veja. Você sabe, né? Quando você tem uma mão, a Deus outro dia pegou na minha mão e falou, rapaz, Elinho, você tem uma mão de menina? Eu falei, que menina, não. Não, sua mão é lisinha e tal. Não sei como é que é a sua mão aí. Dá uma olhada na sua mão, ela é grossa, não é? Lá tem gente, quando você pega assim, uma lixa, né, cara? Número 3. E não necessariamente é uma coisa interessante, não necessariamente por causa do trabalho. Eu trabalho com as mãos, por isso eu tenho a mão assim. Não.
É mesmo descamação, é um contexto. Mas a Deise estava falando, mas é muito macia, parece de menina. Eu falei, minha mão... Vocês estão rindo de quê? Mas aí, eu estava me lembrando disso que eu estava estudando, eu estava pensando e meditando um pouquinho nessas verdades que Jesus fala de maneira tão simples, né? Mas aí você tem aí, provavelmente, uma calosidade, pelo menos os seus dedos de fora, tem aí um certa calosidade. E veja que coisa legal, a calosidade nada mais é do que uma hiperreação daquelas células, colocando mais. Então, o que eu quero chegar a te mostrar é isso. Nós não podemos permitir que o nosso coração ele fique com calosidade. É o que está escrito ali, endurecimento. Porque, às vezes, você pode fazer um teste básico, pegando uma agulha, colocando na tua mão, assim, no lugar onde você não tem calo. Eu tenho aqui uns calos no meu dedo, aqui nessa região, porque eu ando de moto direto. Então, eu tenho, está aqui, beleza. Você vai perceber isso, óbvio. Pega lá, pega uma agulha, toca num lugar onde você não tem calosidade, você vai sentir, até uma percepção, uma sensibilidade. Mas você vai num outro lugar onde tem calosidade, você vai ver uma sensibilidade menor. E dependendo da calosidade, você não vai nem sentir. Alguém está pegando? Então, eu e você vamos percebendo, perdendo a sensibilidade de reconhecer verdade. Nós vamos perdendo a sensibilidade de identificar situações malignas ao nosso redor, sendo promovidas e direcionando a gente para a gente responder, escuta isso aí, e eu acabo perdendo as coisas por causa de um coração. Então esse é o cuidado, gente. Olha só, deixa eu te falar nessa manhã, mais uma vez, não se acostuma comigo, nem com a igreja. Aí quando a gente chega aqui é tudo novo. E aleluia! Rapaz, que santuário! O quê? Olha aí, pastor Rafael. Beleza? Ah, pastor Elinho, tá, passa 6 meses. Passa 1 ano. Já sei, pastor Rafael, pastor Elinho, pastor Marcelo, pastor Tete, bebê e tal. Gente, Moisés. Moisés, só você pensa que você ouve? O cabo andava com Deus, desceu do monte tão iluminado que tinha que botar um véu. E ninguém respeitava. Que sensibilidade é essa que não reconhece? Tive oportunidade de conversar com um casal, quinta-feira. A presença de Deus, o poder de Deus na vida dele está tão alto, que ele tem sensibilidade de reconhecer coisas. Se a palavra vive e a pessoa do Espírito Santo não estiver em alta, gente, nós vamos perder isso. De que é um privilégio nós podermos ouvir a verdade. Em muitos lugares não há verdade mais. Na Europa já, você vai andar a Europa inteira e caçar uma igreja para ouvir uma verdade. E não falta nada lá. Coisa material, tudo bonito, bacana, tudo história. Visitei Roma, caramba, fiquei chocado com a atmosfera espiritual. Nem entrei no Coliseu. Pode perceber. É tudo história. Cacilda, está todo mundo morto. Que coração é esse? Nós temos que cuidar, nossa jornada é longa. Não cairmos nessa cilada de acostumar com a verdade. Acostumar com o ambiente onde nós estamos, onde Deus ele tem feito você crescer, Ele tem te abençoado. Em todo um preparo de Deus que está sendo feito para a tua vida. E isso ao longo dos anos, gente. Nós temos que manter esse ritmo. E vamos até o final, diga aleluia. Por que muitos ouvem a verdade, mas poucos conseguem perceber? Justamente por causa da condição de coração. Eu me lembro da minha conversão, pelo menos naquele momento ali foi uma grande entrada. Eu estava com minha namorada, que não era a Deise, ela sabe disso, hein? Aí, caramba, eu estou ouvindo aquelas verdades, aquele negócio está entrando em mim, gente. Mas eu entendi, depois, com os anos para frente, eu vou entender, porque eu estava com o coração aberto para receber aquilo. Eu comecei a chorar sendo convencido da verdade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Beleza. Aí minha namorada chegou e me cutucou. Falei, para de chorar, Ellen, que papo é esse? Mesma pessoa, ouvindo a mesma coisa, corações diferentes. Olha os solos. E aí, como é que funciona? Não funciona? Ok, você entende a importância disso? Eu perguntei no primeiro encontro, eu vou te perguntar.
há quanto tempo você não chora pela presença de Deus? Não responde não. Pensa. Há quanto tempo eu não sou sensibilizado por causa da presença de Deus e derramo lágrimas? De valorização, de gratidão no coração. Eu estou fazendo essa pergunta nessa manhã. Porque nós vivemos um ambiente que é uma geladeira. É o mundo. É um negócio que endurece. Só de sair de casa, a gente vendo as coisas acontecendo, aquilo vai tentando endurecer o meu coração e o seu. Alguém está compreendendo? E daqui a pouco a gente nem percebe que a gente está naquela capa, cara, porque a gente não tem protegido e guardado isso. Manter uma sensibilidade dá trabalho, pode escrever isso aí. Nós não estamos aqui sentando no pudim. Dá trabalho. Mas eu quero te falar, é a nossa garantia de vitória. É a garantia de nós completarmos essa carreira. Então, no verso 15, porque o coração desse povo está endurecido, na nova versão internacional, porque o coração desse povo se tornou insensível, está escrito lá. Show de bola. Então termina aqui com Provérbios 4, 23. Acima de tudo, na nova versão internacional está assim, guarde, proteja. Eu coloquei o protege, o vigie, para você entender os sinônimos. O meu coração, o meu espírito, pois dele depende toda a nossa vida. Quem pegou isso nessa manhã? Eu quero continuar, porque eu tenho coisas para te falar. 4 coisas super importantes sobre mantermos sensibilidade. Não permitir a calosidade. E aí eu vou comentar algumas coisas que são importantes e a gente vai seguir adiante aí. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.